Essa história é bizarra e tem muitas similaridades com as testemunhas de Jeová. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que seja tudo tranquilo com vocês. E hoje nós vamos traçar algumas similaridades ali com Johnstown, o que aconteceu ali, né? O massacre em Johnstown. E quais são as similaridades que essa seita tem com as testemunhas de Jeová, né? Ou tinha, porque a maioria das pessoas morreram ali nesse massacre. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com outras pessoas para ajudar outras pessoas, para ajudar o canal, mas claro, só se você puder e quiser. Vamos lá. Então, antes de eu falar desses paralelos, tá? Eu vou falar um pouquinho de quem era o Jim Jones. Jim Jones, que era o líder, né? Dessa seita aí do Templo de Deus, vamos colocar assim o nome. Então, ele é um cara que nasceu lá nos Estados Unidos, né? Teve uma infância pobre e tal. E desde pequeno ele sempre gostou muito dessa coisa de religião, etc. Ele começou ali a atrair várias pessoas, né, para a igreja dele. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Se vocês quiserem saber detalhes mesmo, vocês podem ir no Google e olhar as coisinhas, né, sobre a vida desse cara. Mas então, ele forma essa igreja, tá, nos Estados Unidos. O Jim Jones, ele era um cara, vamos dizer, progressista para a época dele, tá? Ele era contra, por exemplo, o apartheid. Na igreja dele tinha pessoas negras e brancas, todo mundo junto. Ele tinha ideais comunistas também, ele era um comunista, tá? E aí, antes que vocês iam falar, é porque, tá vendo, o cara é um psicopata comunista. Eu sou comunista também, tá, meu amor? Mas o ponto aqui existem pessoas psicopatas e nefastas que seguem diferentes ideologias políticas. Mas enfim, ele vai lá, ele tem essa igreja em um determinado local dos Estados Unidos. Só que aí, como a coisa começa a ficar assim meio pesada para ele se muda para Califórnia, tá? E abre lá a igreja dele, continua lá com a igreja dele. Muita gente sai de onde eles estavam para ir para Califórnia com ele. Só que nos Estados Unidos, na década de 60, existiu o que é chamado de macartismo, tá? Que é a perseguição contra pessoas que eram comunistas, tá? Sim, minha gente, os Estados Unidos também perseguiu pessoas que se diziam comunistas. Essas pessoas eram interrogadas, iam para cadeia. E como isso aconteceu, né? Como isso estava acontecendo, e o Jim Jones se identificava como um comunista, ele simplesmente percebe que ele tem que sair dos Estados Unidos, ele tem que ir para outro país. Se ele quiser continuar com a igreja dele, com, né, os ideais dele. E aí, o que acontece? Ele vai se fixar finalmente na Guiana, né? Que é um país aí da América do Sul, tá? Ele vai se fixa ali na Guiana e ele começa esse negócio, né? Que é o Templo de Deus. E na década de 70, né? Que ele vai ali... Não, perdão, na década de 60... 63, 64, ele já estava aí. Se vocês souberem, me corrijam, tá, gente? Porque é muita informação. Às vezes a cabeça fica meio confusa. Mas então, ele vai lá para esse país, né, a Guiana, e ele estabelece ali num lugar muito pequenininho, numa cidade que chama Kaluma, perto de Kaluma, o que fica conhecido como Johnstown. Então a gente já vê o primeiro sinal, tipo, a cidade é com o sobrenome dele, né, Johnstown, e ali as pessoas, né, elas plantam a própria comida, tem toda essa ideia de, né, nós somos livres aqui, nós plantamos nossa comida, nós vivemos em harmonia, pessoas negras, pessoas brancas, todo mundo vive junto, e aí é que começam os problemas, e aí é que começam as similaridades com algumas coisas que as testemunhas de Jeová fazem também. Aí, a partir de agora, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês e eu vou comentando esses vídeos, tá bom? Vamos lá, porque assim, quando eu assisti o documentário, eu fiquei, nossa, gente,
Não é que isso tem muita similaridade mesmo com coisas que as testemunhas de Jeová fazem até hoje? A gente vai ver agora quais são essas similaridades. Então, esse aí da foto é o Jim Jones, né, o reverendo Jim Jones, com crianças negras e brancas e tal. Como eu falei, né, ele tinha essa ideia de que as pessoas deveriam estar juntas, unidas, independentes de classe social, de cor, etc. Quando ele ele é forçado a se mudar para outro país, né, como eu disse, por causa da perseguição contra pessoas com ideais comunistas, lá em 73, e em 74 é que ele começa a se fixar ali na Guiana, né? Ele já tinha visitado o país em 63, a Guiana é uma ex-colônia da Inglaterra, então, né, seria fácil também por causa do idioma. Então, ele vai lá e em 74 ele começa ali a criar o que se chama de Templo das Pessoas. Eu errei, inclusive, tá? Não é Templo de Deus, não. É People's Temple, que seria Templo das Pessoas, como ficou conhecido o nome da igreja, né, do negócio aí que ele abriu e que depois foi o local desse massacre bizarro. Então, quando eles já estão estabelecidos ali em Jonestown, né, lá na Guiana, aconteciam muitas coisas bizarras ali dentro, tá? Existia uma quantidade muito grande de drogas, né, que era suficiente para injetar naquelas pessoas, toda aquela população ali, porque realmente virou uma cidade, eles tinham as próprias normas, eles tinham as próprias regras, né, e o Jim Jones, ele era o presidente daquele lugar. Então, existiam drogas ali para simplesmente podia injetar naquelas pessoas várias vezes, né? Então, por que eles tinham aquelas drogas ali, se, segundo eles, era um lugar, né, de liberdade, etc. e tal? Mas, mesmo assim, alguns repórteres chegaram a ir lá para entrevistar as pessoas, né, que moravam lá, e todo mundo disse, não, a gente pode sair quando a gente quiser daqui. A gente não sai porque a gente não quer, tá? E aí já vem uma primeira similaridade com as testemunhas de Jeová. Eu sei que não é exatamente igual, tá? A gente não está falando de seitas que são expressamente iguais, né? Tem algumas similaridades, mas o caso das testemunhas de Jeová é uma prisão mental, né? Essas pessoas estavam ali numa prisão física e mental também, a maioria que comprou a ideia do Jim Jones, mas elas estavam ali presas fisicamente. No caso das testemunhas de Jeová, elas estão presas mentalmente, gente. E quando você está preso mentalmente, não adianta você estar fisicamente livre, porque você simplesmente não vai conseguir sair, né? Então, a gente vai ver agora algumas pessoas que moravam lá, né? Quando o repórter foi lá e entrevistou elas falando por quê, se elas queriam sair, etc e tal. Só uma coisa, pessoal, o vídeo, as cenas que as pessoas vão falar, eu vou colocar as legendas, tá? Porque eu quero que vocês escutem a voz das pessoas mesmo, ao invés de eu falar por cima delas. Are you happy here? Oh, I should say I am. I've never been any happier in my life. You want to stay? Definitely. I certainly do. And you girls, what about you? I love staying here. I'm getting trained in obstetrics. I'm a laboratory technician. I find my work here very fulfilling. I love it here. I like this place much better, and I won't want to go back there. I just like to be here with the rest of my friends and stuff. I'm very happy here. It's the best place I've ever been. I wouldn't want to leave here because I have, it's really nice here, and I have, got a good education here, and got a lot of friends here. Some people have said they couldn't leave if they wanted to. Do you think you could? Yeah, if I really wanted to, I'm free to go. If I really wanted to, I'll be able to free to go. O Jim Jones, ele começou um negócio que em inglês chama White Night Rehearsals, né? Que seria tipo o ensaio da noite branca, alguma coisa assim. Não ficou muito claro para mim nos documentários que eu vi, mas pelo que eu entendi, ele já fazia isso quando a igreja ainda estava nos Estados Unidos. Isso era o quê? Ele dava esse punch para as pessoas, inclusive a expressão, né, drink the Kool-Aid, que eles têm nos Estados Unidos, tipo beber o refresco, é porque foi assim que as pessoas em Jonestown morreram, tá? Elas beberam um refresco ali que estava com cianeto. Mas, enfim, antes de chegar na tragédia, ele já fazia esses ensaios da noite branca, né?
que era o quê? As pessoas bebiam o punch ou o refresco, como a gente quiser chamar, e aí o Jim olhava para as pessoas e dizia: olha, vocês acabaram de beber veneno, daqui a 40 minutos vocês vão morrer. E aí o povo entrava em desespero, não sei o quê. E aí depois de um tempo ele dizia: não, vocês não beberam veneno nenhum. Mas olha o nome do negócio, era ensaio. Então quer dizer que o Jim, ele tinha uma intenção com aquilo. Ele não ia fazer esse tipo de ensaio com as pessoas, né? Será que é para testar até onde a lealdade das pessoas iriam? Além, é claro, de deixar as pessoas aterrorizadas, né? Porque, olha, estão atrás de nós. Talvez venha um momento que a gente precise fazer esse sacrifício. E isso me lembrou um vídeo que as testemunhas de Jeová colocaram, né, no ar. Foi um vídeo de um congresso, eu acho. Vamos ver esse vídeo aqui e eu vou falar um pouquinho mais. Quando será que tudo isso vai parar? Chris, pode fazer uma oração para nós? Depois eu acho que seria uma boa ideia ler alguns textos. Encontraram alguma coisa? Cadê as testemunhas de Jeová? Cadê elas? Cadê eles? Olhem no porão! Olhem no porão! Abre! Abre essa porta! Abre essa porta! Gente, esse é o famoso vídeo do porão, já mencionei ele em alguns outros vídeos aqui do canal, e eu sei que parece ridículo, eu até rio às vezes, porque é realmente patético, né? As testemunhas de Jeová acreditam que vai haver essa grande tribulação e o mundo inteiro vai perseguir as testemunhas de Jeová, e aí nesse vídeo mostrou, né, como elas estarão aí escondidas, as autoridades vão atrás dela, e apesar de engraçado, entre aspas, né, engraçado de nervoso, porque é tosco também, mas isso serve para aterrorizar a testemunha de Jeová, tá? Para dizer, olha, o fim tá chegando, se prepara. Então, eu achei isso muito similar com esse negócio noite dos ensaios brancos, né? Porque isso também tem a mesma função, né? De deixar a pessoa ali vulnerável dentro dessa seita. Ai, André, mas as pessoas estavam ali correndo o risco de morrer por envenenamento e mesmo assim aceitavam. Não é a mesma coisa. Pode não ser a mesma coisa, gente. Mas, quando a testemunha de Jeová, né, quando o corpo governante chega lá e diz assim, olha, se você aceitar uma transfusão de sangue, você vai ser destruído no Armagedon, tá? Você não vai estar aqui junto com esses irmãos justos no porão, se escondendo das autoridades. Se você não ostracizar o seu filho ou a sua filha, que foi desassociado, você também vai perder o favor de Jeová. Então, tudo isso serve como uma chantagem emocional para deixar a pessoa ali dentro bem aterrorizada e cada vez mais dependente daquilo, né? Porque chega um ponto que a pessoa tá ali e já tá com a cabeça tão lavada, né, de que tem que ficar ali dentro para ter algum tipo de salvação, porque é óbvio, as pessoas que estavam ali em Jonestown também achavam que elas teriam a salvação por meio daquele Jim Jones, né? E no caso das testemunhas de Jeová, a gente tem o corpo governante. As testemunhas de Jeová acreditam que elas vão ser salvas através das palavras do corpo governante. São justamente eles que mantêm essas ideias, né, que são terríveis e que custam também a vida das pessoas, como a questão do sangue, a questão do ostracismo contra pessoas que decidem sair da religião, né? Sem falar dos problemas emocionais que isso causa, né? Não só físico, mas emocional, que também é algo
terrível. Então, né, lá em Johnstown tinha esse negócio aí, né, de ensaiar, né, para preparar para o momento, né, quando esse momento fosse chegar. Só que o Jim Jones, ele começou a perceber que algumas pessoas queriam sair, né, gente? Porque, claro, sempre tem as pessoas que percebem, não, isso aqui tá demais e tal. E aí, o que é que ele fala para essas pessoas, né? Vocês têm que entregar quem estiver pensando em sair, não? Então, a cultura do dedo duro, você tem que entregar quem tiver com pensamentos que não estão de acordo aqui com o que a gente prega, de acordo com a nossa religião, com a nossa organização. E isso me lembra também uma coisa que acontece nas TJs. Eu tinha um segredo. Só que não era meu. Era do meu melhor amigo, o Danilo. O Danilo não era mais a mesma pessoa. No fim da reunião, o irmão Marcos me perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava. Eu não sabia se eu devia falar alguma coisa. Eu decidi conversar com o Danilo sobre as fotos que ele tinha postado. Eu falei que aquilo era errado e que ele precisava falar com os anciãos. Mas ele deu uma desculpa e disse que não era nada demais. O irmão Marcos me perguntou de novo como eu estava. Ele percebeu que alguma coisa estava me incomodando. Então eu me abri com ele. Eu contei tudo para ele. Eu não queria criar problema para o meu amigo. O irmão Marcos entendeu. Ele pediu para eu ler Tiago 5, 14 e 15. O irmão Marcos me mostrou que os anciãos podem ajudar quem está fraco espiritualmente. Se a gente não contar o que um amigo faz de errado, ele não vai conseguir a ajuda que precisa. A father would turn in a son, a husband would turn in a wife, a small child would turn in a parent. There was no freedom to express to one another what was going on because everything was suspect. The most forbidden thing to express was to leave. A pessoa que deu essas declarações que a gente acabou de escutar é o Ryan Gosling. Ele é um dos sobreviventes ali do massacre em Johnstown, né, no Templo do Povo. Esse é o que é o nome, como traduziram, né, para o português. E agora a gente vai ouvir o áudio, tá, do dia específico do massacre, porque tudo foi gravado, minha gente. Porque o que aconteceu foi o seguinte: um congressista norte-americano, ele foi lá em Johnstown porque ele estava recebendo, né, o governo estava recebendo reclamações de parentes, de pessoas que estavam ali na seita e de que alguma coisa estava errada ali dentro, né? Então, esse congressista vai lá, ele acaba indo visitar a cidade, né, de Johnstown, e daí o que acontece é que ele vê tudo bem, as pessoas, né, todo mundo ali, aí de repente uma pessoa passa um bilhete para ele dizendo, por favor, nos ajude, a gente quer ir embora daqui, né, porque lembra, né, você não podia mencionar de maneira alguma que você queria sair. E aí, enfim, ele vai conversar com o Jim Jones, tal, falar, né, olha, eu recebi esse bilhete, essa pessoa me disse que quer sair, etc. E aí o Jim Jones acaba deixando com que essas pessoas, né, que queriam sair, vão embora com o congressista. E aí, inclusive, ele deixa um dos membros mais leais dele ir, né? Esse membro diz, não, eu quero ir embora também. E as pessoas até suspeitam e dizem, não, esse cara é totalmente fiel ao Jim Jones, por que ele tá querendo ir embora? E era realmente uma cilada, tá? Esse homem acaba matando o congressista e várias outras pessoas ali. E de volta a Johnstown, as pessoas estão ali
sendo preparadas, né, para ingerir o veneno dentro do refresco, tá? Inclusive tem o áudio disso, tá em inglês, claro, mas tem todo o áudio de todo esse momento das pessoas reclamando, dizendo que não queriam e tal, sabe? E é horrível, né? Eu vou colocar aqui apenas alguns trechos, porque eu não quero realmente ouvir pessoas morrendo. É terrível, mas na internet tem isso para você ver, porque tudo foi documentado. Essa história, como eu falei, ela é muito absurda. Ela é muito absurda. Inclusive, quando eu assisti uma série, né, que fizeram baseado nessa história, eles contando as coisas ali, eu falei, gente, não é possível que aconteceu assim. Mas foi assim mesmo que aconteceu. Esse é o congressista Leo Ryan, e a gente vai ver também agora uma foto dele em Johnstown. Aí a gente vê também o Jim Jones sentado, ele tá ali conversando. Então você vê que ele foi realmente com a ideia de saber o que estava acontecendo ali dentro, né? Ele foi em uma missão de paz, e quando as pessoas disseram que queriam ir embora, muita gente falou depois que queria ir embora, e ele só tinha um helicóptero, né? Não ia dar para pegar todo mundo. Ele simplesmente falou, então as pessoas querem ir embora, então vamos lá, né? Vamos deixar as pessoas irem embora. E mal sabia ele, né, do destino trágico que ele teria, e também das pessoas ali, a maioria das pessoas que estavam em Johnstown. No man takes my life from me, I lay my life down. So to sit here and wait for the catastrophe that's going to happen on that airplane, it's going to be a catastrophe. Or almost happened here. Almost happened. The congressman was nearly killed here. But you can't steal people's children. You can't take off with people's children without expecting a violent reaction. Because what's going to happen here in a matter of a few minutes is that one of those people on that plane is going to shoot the pilot. I know that. I didn't plan it, but I know it's going to happen. They're going to shoot that pilot, and down comes that plane into the jungle. And we had better not have any of our children left when it's over, because they'll parachute in here on us. And step over quietly, because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen. And there's no way we can survive. And I'm going to tell you, Christine, without me, life has no meaning. Então, olha aí o absurdo, né, que esse cara tá falando. As pessoas precisam dele para viver. E essa fita continua, tá, gente? São 45 minutos, chega até o ponto, quando as pessoas começam ali a tomar o ponche batizado com cianureto, né? E ele falou, não, fiquem calmos, não façam nada desesperado, fiquem calmos, entreguem suas vidas em paz, não sei o quê. É uma coisa, assim, totalmente bizarra, tá? Não tem outra palavra para descrever. E a gente tem aqui ainda uma outra sobrevivente do Templo do Povo, e o nome dela é Leslie Wagner. E ela entrou ali nessa seita, né? Porque a irmã dela estava envolvida com drogas, né? A mãe levou, quando a religião ainda estava nos Estados Unidos, né? Depois elas foram ali para Johnstown. E a história dela é incrível porque ela saiu de lá, tipo, andando mesmo. Ela foi embora alguns momentos antes de começar o massacre que ocorreu ali. E é interessante que a Leslie, ela fala que o que aconteceu ali é porque, primeiramente, né, Johnstown não era aquela maravilha que o Jim Jones falava para as pessoas. Eles tinham um problema, por exemplo, para obter comida, né? Às vezes eles só tinham arroz para comer, por exemplo. E a situação ali estava ficando realmente insustentável. Quando o congressista vai lá, né, quando o Leo vai lá, isso é só o estopim. E aí ela fala uma coisa interessante, né? Ele estava sem saída, sem opção nenhuma. Então, por isso ele tinha que arrastar todas as pessoas junto com ele, porque o reinado dele acabou ali dentro. E
quando a gente pensa sobre as relações, né, sobre as similaridades, perdão, entre o que aconteceu em Jonestown e as Testemunhas de Jeová, eu falo às vezes para as pessoas, e talvez pareça até um exagero da minha parte, mas quando essas seitas se veem, sabe, coagidas ali, tipo, no final delas, elas são capazes de fazer qualquer coisa, né? Inclusive de dobrar a aposta, tipo, por exemplo, a gente observa isso nas Testemunhas de Jeová, eles estão perdendo status oficial de religião em alguns países, e ao invés de eles mudarem, por exemplo, as práticas que dizem respeito ao ostracismo e tal, eles continuam reforçando isso, né? Ao invés de mudar as práticas, por exemplo, que dizem respeito ao não uso de transfusão de sangue, eles continuam insistindo nisso. Inclusive, teve um broadcasting recente, eu não lembro se foi o broadcasting ou foi a reunião anual, que eles colocam como broadcasting também, que eles falaram, né? Você tem que estar preparado com seu cartão do sangue. Então, eles continuam ali pressionando ainda mais as Testemunhas de Jeová que estão lá dentro, porque eles sabem que a coisa está apertando. E quando chega nesse limite, eles são capazes de fazer qualquer coisa, tá? Talvez não capazes de pedir para as pessoas tirarem a própria vida diretamente, né? Como a gente viu aí o que aconteceu em Jonestown, mas de outras formas, né? Porque esse paraíso espiritual, essa alegria, essa maravilha de viver, que eles supostamente, né, eles dizem que existem dentro da organização, a gente sabe que não passa de uma ilusão, a gente sabe que não passa, né, do fantástico mundo de Bob, minha gente. Quem já esteve lá dentro, quem conhece a organização, as congregações, sabe como é. Várias pessoas com problemas emocionais, problemas psiquiátricos, porque não tem como você estar em paz, como você estar bem, se você está dentro de uma seita, entendeu? Se você está dentro de um lugar onde tudo é proibido e o corpo governante, né, é o Jim Jones das Testemunhas de Jeová. Tudo que o corpo governante disser, né, essas pessoas vão fazer, elas vão acatar, porque eles são os líderes espirituais dessas pessoas, assim como Jim Jones era o líder espiritual das pessoas ali em Jonestown, das pessoas ali do templo do povo. E aí eu pergunto para você, será que se um dia o corpo governante disser para todas as Testemunhas de Jeová, o fim chegou, nós vamos ter que terminar, né, as nossas vidas nesse sistema, sei lá, por qualquer razão, podem inventar uma razão. Não estou dizendo que eles vão fazer isso, tá, gente? É uma pergunta hipotética. Mas, se eles pedirem isso de algumas Testemunhas de Jeová, você acha que haverão Testemunhas de Jeová que vão acatar isso ou não? É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa, deixem aí nos comentários. Você já sabia dessas particularidades sobre o Jim Jones, sobre o Templo de Deus? E é uma história muito triste, muito bizarra mesmo. Não tem nem outra palavra para descrever. E a forma como tudo aconteceu, né? É ainda, sabe, pior se você parar para pensar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!